O projeto IPRE em Ação apresenta IPRE Entrevista. Hoje conversamos um pouco com o professor Marco Aurélio Nogueira. O professor Marco Aurélio foi diretor do IPRE de 2010 a 2015 e diretor da editora Unesp de 1988 a 1991. Foi também docente do programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e da Unesp, na Faculdade de Ciências e Letras, no campus de Araraquara. Marco Aurélio é livre docente, possui pós-doutorado pela Universidade de Roma e é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Para iniciar nossa conversa, pedimos para que o professor nos contasse um pouco sobre a sua trajetória na Unesp. Indo direto à pergunta da Mayara, ou ao pedido da Mayara, eu sou um professor que acompanhou a Unesp nas primeiras décadas de existência dela. Eu entrei na universidade antes dela ser universidade. Eu entrei numa faculdade em Araraquara, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que ainda não existia a Unesp. Isso em 1976. Foi justamente o ano em que a Unesp foi criada. E como vocês devem saber, a Unesp foi criada a partir de uma articulação entre várias unidades de ensino superior que estavam distribuídas no estado de São Paulo. Então, houve uma iniciativa do governo do estado, naquela época, para a fusão desses institutos numa única universidade, né? Então, eu praticamente fiz a minha vida acadêmica dentro da Unesp. Eu saí durante os anos que eu fiquei na Itália, um programa de posterior ao doutorado, de pós-doutorado, mas a minha vida toda foi dentro da Unesp, né? E eu fiz tudo que um professor normalmente faz na vida acadêmica. Ou seja, dei aula, fiz pesquisa, trabalhei na administração central da universidade, fui chefe de departamento, coordenei curso de pós-graduação, de graduação, e assim por diante. Então, em termos da minha trajetória, eu sou unespiano de raiz, vamos dizer assim, né? Desde o começo, eu era muito jovem quando eu fui dar aula em Araraquara, e hoje continuo jovem, como vocês podem ver, mas passaram-se já praticamente 50 anos desde o dia em que eu entrei nos quadros da Unesp, né? E eu me aposentei em 2019 e nos últimos 6 anos da minha trajetória, eu fiquei no programa de pós-graduação em Relações Internacionais. Ou seja, eu parei de ir para Araraquara e praticamente transferi a minha atividade para a capital de São Paulo, onde fica o IPRE, né? Então, acho que basicamente é isso. E eu me considero hoje uma pessoa particularmente realizada em termos acadêmicos. Realizado no sentido de que eu sempre me senti muito satisfeito com aquilo que eu pude fazer, né? Como se costuma dizer hoje, eu dei o meu melhor, né? Então, acho que é isso. Acho que a primeira parte do pedido, eu imagino que eu satisfiz, né? Professor, tendo sido diretor do IPRE de 2010 a 2015 e coordenador científico entre 2015 e 2017, como é que o senhor conta um pouco mais para a gente como surgiu a ideia da criação do IPRE e como se deu a constituição efetiva dele, por favor? Olha, eu acho que o IPRE, ele, durante muito tempo, ele foi uma espécie de sonho acalentado pelos cientistas sociais e particularmente pelo pessoal de relações internacionais. Porque o pressuposto que se tinha é de que a Unesp deveria ter uma presença mais expressiva, mais ativa
na cidade de São Paulo, né? Porque o fato da universidade ser toda interiorana tornava muito difícil a otimização dos seus próprios recursos humanos, porque havia uma coisa muito espalhada e uma dificuldade para encontrar um centro de coordenação que pudesse impulsionar as atividades, sobretudo na área das humanidades, né? Então, eu me lembro que, pelo menos desde o início dos anos 90, nas sucessivas reitorias que nós tivemos na Unesp, essa questão sempre foi posta na mesa. Nós sempre discutimos a necessidade de se dar esse passo, né? De fazer alguma coisa que tivesse peso acadêmico na cidade de São Paulo, né? Mas, como vocês podem imaginar, essa nunca foi uma operação simples, sobretudo porque ela dependia de duas coisas que são estratégicas na vida universitária. Uma são os recursos materiais, vamos dizer assim, incluindo recursos financeiros e instalações, né? Onde é que nós iríamos organizar e instalar qualquer coisa desse tipo na cidade de São Paulo? A Unesp não é, na cidade de São Paulo, muito rica em termos patrimoniais, né? Ela não tem muitos prédios aqui. A rigor, ela tem o prédio ali da Praça da Sé, que é propriamente dela, sempre foi onde a Unesp nasceu, né? Onde os reitores das primeiras épocas se instalaram, ali era a reitoria da Unesp. Eu trabalhei lá durante muitos anos. Mas não tem muito mais coisas. Tem depois lá a Faculdade de Artes, de Música, que é um próprio da Unesp, e, se não me engano, acho que o prédio onde a reitoria atual está instalada, que acho que a universidade... De qualquer maneira, não havia uma abundância de instalações, e isso precisaria ser, de alguma maneira, bancada pelo orçamento da universidade. Isso seria o primeiro problema. O segundo problema seria um problema até mais delicado de ser resolvido, porque é um problema que dependeria do deslocamento de professores, né? Ou seja, se você vai ter uma unidade em São Paulo, o lógico seria que os professores dessa unidade estivessem alocados em São Paulo. E aí sempre teve um ruído com as unidades, sobretudo de graduação da Unesp, que não queriam perder os seus professores e não viam com bons olhos a transferência deles para a cidade de São Paulo, né? Então, isso seguramente retardou, durante muito tempo, a instalação de uma unidade aqui na capital, né? Mais para frente, ou seja, acho que o IPRE foi criado, vocês me lembrem aí, acho que em 2011, 2012, não foi? Você tem esse dado aí, Leonardo? A gente tem 2010, né? 2010, Então, a partir de um determinado ponto, essa questão ela foi pensada com tanta proposta com tanta ênfase que a própria reitoria, no caso era o professor, não interessa quem era o reitor, não teve como fugir da questão, vamos dizer assim. E somou-se a isso o fato da área de relações internacionais ter feito, via CNPq, via CAPES, via as agências, uma operação de integração com a PUC e com a Unicamp, e criado um programa de pós-graduação com essas 3 unidades de ensino superior, na capital, né? Então, o programa foi sendo bem sucedido. Ele foi crescendo
em termos de prestígio, foi obtendo boas avaliações, e isso foi, até certo ponto, ajudando a que a ideia de ter algo fixo na capital se tornasse mais palatável pela universidade, pelo conselho universitário em particular, né? Então, o Instituto ele surgiu, aí já está fazendo quase 15 anos, né? 12, 13 anos, com um apoio grande do programa de pós-graduação, que esse, na configuração interacadêmica, interuniversidades, né? PUC, Unicamp e Unesp, e com como resultado de uma insistência que se passou a fazer para que a Unesp olhasse com mais atenção para a cidade de São Paulo, né? Para não aceitasse com tranquilidade a ausência dela na capital, né? Consta até que, em algum momento do passado, foi feito um acordo para que a Unesp não tivesse presença na capital, para não entrar em concorrência com a USP, por exemplo. Mas eu acho que isso daí é lenda urbana, entende? Nunca teve... O que teve mesmo foi uma opção preferencial da Unesp pelo interior, o que, do meu ponto de vista, foi uma opção correta, porque o interior de São Paulo estava, de fato, desguarnecido de ensino superior, e o resto como eu disse aí, uma lenda. Não pode, é um acordo que foi feito para que a Unesp não tivesse força na capital, que era o território uspiano por definição. Eu acho que isso daí não tem muito sentido. Então, quando a ideia amadureceu, isso talvez até um pouco antes de 2010, e teve um processo aí, eu não vou ser capaz de lembrá-lo aqui em detalhe, né? Mas naqueles anos, eu me dediquei muito ao projeto de criação do Instituto, né? Acontece que, quando o martelo estava prestes a ser batido, alguém percebeu que nós poderíamos criar um instituto com pouca massa crítica. Ou seja, seria um investimento, não só financeiro, mas uma energia institucional para dar abrigo exclusivamente a um setor pequeno das humanidades, o curso de Relações Internacionais. E, por conta desse diagnóstico, resolveu-se ampliar a ideia do Instituto, incorporando a ela a figura das políticas públicas. Vocês devem saber que o IPRE é Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais. Sendo que a parte políticas públicas nunca foi adequadamente resolvida, né? Quer dizer, como é que o Instituto nasceu assim, e para dar vida a políticas públicas, nós envolvemos um programa de pós-graduação que estava sendo criado na época, de desenvolvimento territorial, né? Um programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial, e que tem todos os seus méritos, nenhum problema quanto a isso, mas que não era propriamente políticas públicas, né? Ele era um programa de pós-graduação. Então, o IPRE ele nasceu, digamos assim, com uma certa falha genética, vamos dizer assim, né? Ele era para ter sido um Instituto de Relações Internacionais, para o qual a Unesp tinha credenciais, um programa, 2 cursos de graduação, um corpo docente qualificado, né? Mas acabou, por injunções, por incorporar uma área que nunca criou
corpo dentro do Instituto, né? Eu estou falando isso não é de modo algum para fazer uma crítica ao IPRE, tanto que eu fui diretor durante 4 anos do IPRE, ou até mais, e sempre essa situação foi discutida. Ou seja, nós sempre procuramos encontrar um lugar para encaixar o braço políticas públicas do IPRE, né? E eu quero crer que até hoje nós não conseguimos isso, né? A gente tentou um pouco pela área da educação, que tem uma expressão grande na Unesp, um pouco pela área da saúde, poderia ter alguma coisa, mas acabou que no andar da carruagem, as políticas públicas ficou meio solta no espaço, encaixada nesse programa de pós-graduação de desenvolvimento territorial, né? Então, nós nunca tivemos, a rigor, uma boa resolução dessas duas almas, digamos assim, que o IPRE tem, a de políticas públicas e de relações internacionais. O IPRE, para mim, é basicamente um instituto de relações internacionais que momentaneamente abrigou uma área de pós-graduação em desenvolvimento territorial. Mas sempre foi uma designação meio forçada a atribuir, batizar o Instituto como Políticas Públicas e Relações Internacionais, né? Mas, tirando isso, esse defeito de formação, essa falha genética, o nome que a gente quiser dar, eu acho que o IPRE ele vem cumprindo uma boa função, né? Ele está pronto e acabado? Acho que não. Acho que ele teria que ainda ser objeto de ajustes e de reformas adaptativas, para que ele pudesse, de fato, sanar essa disjunção de nascença. Que o IPRE ainda não está pronto e acabado. Ele é um instituto que vai ter que passar por alguns processos de ajuste, de reforma, sobretudo destinados não só a fortalecer aquilo que já é forte lá dentro, como também de resolver a duplicidade de almas que existe ali dentro do Instituto, entre políticas públicas e relações internacionais. Eu acho que o ideal seria que o Instituto se convertesse, na medida do possível e gradualmente, numa espécie de instituto de estudos avançados, como a USP tem na própria capital, né? O Instituto de Estudos Avançados em Relações Internacionais, ou em algo parecido, que abrigasse alguns programas de pós-graduação que têm vontade, necessidade, disposição para se fixar na capital de São Paulo, né? Eu acho que isso é algo que deveria estar no horizonte do IPRE, se é que não está, né? Como eu disse anteriormente, de 2019 para cá, eu não tenho acompanhado as discussões que são feitas dentro do Instituto, né? Então, pode ser perfeitamente que isso esteja sendo objeto de discussão. Mas a vida universitária no Brasil é sempre muito difícil, né? Ela não, as boas ideias nem sempre são imediatamente realizadas. Há muitos conflitos internos, muitas dificuldades, muita falta de recursos, e ainda mais de 2020 e 2021, as universidades sofreram um baque grande por conta da pandemia, né? E estão sendo retomados os serviços agora em 2021, né? Então, vamos ver como é que isso vai daqui para frente. Tá certo, professor. E quando que começou a se pensar sobre algo como o IPRE dentro da Unesp?
quando que surgiu essa ideia? Como foram as primeiras conversas sobre a formação do Instituto? Olha, as primeiras conversas foram, elas tiveram duas grandes etapas. Uma etapa de demanda, né? Quer dizer, professores, sobretudo de relações internacionais, demandando a reitoria, né? E uma segunda etapa em que a demanda foi recepcionada pela reitoria e a discussão passou a ser feita no âmbito do Conselho Universitário, né? E a partir de propostas e projetos que foram apresentados, elaborados pelos professores e discutidos no Conselho Universitário. Como eu estava muito vinculado, eu acabei sendo uma espécie de porta-voz da ideia, né? E fui algumas vezes ao Conselho Universitário discutir com os conselheiros a importância de se ter uma iniciativa como o Instituto. E alguns assessores da reitoria também tiveram uma participação importante nessa fase de deliberação, né? Porque eles deram o suporte mais técnico para a criação do Instituto, suporte jurídico, porque você precisava ter um estatuto criando uma nova instituição, e um suporte infraestrutural, porque você precisaria definir onde esse instituto seria instalado, né? Fazer as devidas adaptações do prédio para acomodar o instituto e assim por diante. Então, essa segunda etapa, mais propriamente de deliberação, ela se estendeu por um período, se não me engano, de uns 2 anos, porque o Conselho Universitário se reunia uma vez por mês, não era toda hora que a pauta podia ser ajustada para fazer a discussão do IPRE, e depois nós tivemos que fazer uma reforma no prédio para acomodar o Instituto. Então, foi se estendendo durante um certo número de meses, que chegaram a 2 anos, praticamente, né? Mas isso não impediu que as atividades, sobretudo do Programa de Relações Internacionais, fossem realizadas, né? O IPRE foi o processo de deliberação, ele se fez basicamente ao lado, paralelamente ao programa de pós-graduação, que não sofreu nenhuma solução de continuidade. Ele continuou muito bem, obrigado, cumprindo o seu papel, enquanto o IPRE era deliberado nas instâncias superiores da universidade, né? Acho que basicamente é isso que eu teria para te dizer em relação a esse momento de criação do IPRE, né? Aproveitando que o senhor mencionou a editora Unesp, como que o senhor enxerga o papel da editora na difusão, na disseminação do conhecimento? E se tem alguma relação entre a editora Unesp e o papel do IPRE? Olha, bom, em relação ao papel da editora na divulgação, eu acho fundamental. Acho que a editora deu à Unesp uma outra envergadura no mundo acadêmico brasileiro, sobretudo porque a editora foi um projeto de sucesso, né? Ela é uma editora universitária bastante diferenciada, que tem um catálogo muito rico e que continua dando, né, uma importância enorme à divulgação científica, filosófica e na vida brasileira, né? No caso do IPRE, ela não teve também uma participação decisiva, mas ela contribuiu, vamos dizer assim, de duas maneiras que não foram decisivas, mas foram importantes. Uma foi a contribuição de compartilhar
o prédio onde a editora funciona, né? De certa maneira, ainda que o prédio não fosse da editora, mas sim da universidade, a editora cedeu alguns espaços e ajudou o IPRE a administrar a parte mais operacional ali das questões relacionadas à instalação do Instituto, né? E a segunda contribuição foi, aí não necessariamente para o IPRE, mas para a área de relações internacionais, porque a editora da Unesp, a editora Unesp, publicou alguns textos que eram importantes para a fixação da área de relações internacionais, né? Publicou, teve, se não me engano, até uma pequena coleção de livros específicos de relações internacionais que foram abrigados na editora Unesp, né? Então, foram essas duas coisas que eu acho que merecem um destaque, né? Uma relacionada ao prédio, né? A ajuda que foi dada pela parte administrativa da editora para resolver problemas de instalação do Instituto, e outra, uma contribuição que ela deu à área de relações internacionais, assim como deu a outras áreas dentro da universidade também. Professor, e sobre a participação do senhor com relação aos projetos, quais deles, dentro do IPRE, o senhor acha que foram os mais relevantes ou que teve um destaque na atuação? Olha, eu não posso ser pretensioso nessa resposta. Eu tenho que ser bastante realista e bastante sincero. O IPRE não teve uma grande quantidade de projetos. O grande projeto do IPRE sempre foi o programa de pós-graduação em Relações Internacionais e o programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina, né? Esses foram os dois projetos e, principalmente, o projeto de Relações Internacionais, que já estava consolidado e que mereceu um impulso adicional com a criação do IPRE. Mas, paralelamente a isso, eu acho que valeria a pena destacar um projeto que nós viabilizamos em 2013, que foi um projeto que recebeu o nome de As Ruas e a Democracia. Que em 2013, vocês já eram nascidos em 2013, né? Não sei se vocês foram às ruas em 2013. Não sei se tinham idade para isso, mas 2013 foi um ano de muita agitação no Brasil, muitas manifestações, uma coisa meio anárquica, meio caótica, uma explosão repentina que abalou, digamos assim, a República, né? Nós estávamos na segunda parte do governo Dilma Rousseff, né? E as manifestações produziram um efeito impressionante na vida política brasileira, né? E no auge dessas manifestações, nós, no IPRE, resolvemos abrir um projeto para estudar o que estava acontecendo, né? E o projeto, ele basicamente promoveu, ou tentou promover, uma cooperação entre jornalistas, acadêmicos e ativistas, né? Ou seja, o pessoal que estava nas ruas com o pessoal que estava que estava cobrindo as manifestações, os jornalistas, e o pessoal mais acadêmico que poderia estar refletindo sobre aquilo, né? Nós fizemos um grande seminário na sede do IPRE em 2013, no auge. Foi um negócio assim, de um monte de gente, com vários jornalistas, professores. E a ideia era que aquilo tivesse
continuidade em termos de pesquisa. Mas o projeto, de alguma maneira, ele morreu na praia. Nós não tivemos condições de seguir com ele. Em parte porque as próprias manifestações morreram na praia, né? Elas perderam o fôlego com o passar dos meses, e nós entramos em 2014, já não havia mais a presença das ruas na vida política brasileira. E depois, porque quando as ruas voltaram à cena, elas voltaram com outro foco, muito mais concentrado no impeachment da Dilma do que em qualquer outra coisa. Então, o projeto, de alguma maneira, não foi em frente por falta de objeto. O objeto do projeto desapareceu e a gente acabou perdendo o impulso para continuar naquela linha de discussão e de investigação. Mas esse foi um projeto que eu acho que merece um lugar de destaque na história do IPRE, porque no auge daquelas manifestações, julho, agosto de 2013, por aí, não estava havendo muita preocupação acadêmica com aquilo. E o IPRE, de certa maneira, não digo que ele tenha sido pioneiro, mas ele saiu na dianteira procurando colocar aquilo na pauta, discutir e não ficar apenas o contra ou a favor. Vamos entender o que está acontecendo, né? Então, acho que foi um projeto interessante esse. Tá certo, professor. Inclusive, quando a gente visita o IPRE, em uma das paredes, tem um quadro com o pôster desse projeto, né? É bem legal. É isso mesmo. Eu depois acabei escrevendo, publicando um livro que, em boa medida, nasceu dessa preocupação nossa, um livro que acabou recebendo o nome justamente de As Ruas e a Democracia. Mas aí é um livro autoral, com artigos meus, que não tinha nada a ver, não era institucional, né? Mas eu me aproveitei bastante das discussões, das conversas que nós tivemos ali nesse projeto do IPE, para produzir esse livrinho. E ainda nesse assunto, professor, o senhor comentou mais cedo sobre essa distância entre as políticas públicas e relações internacionais. Mas, considerando a área de RI, a área de ciência política de um modo mais geral, como que o senhor enxerga o papel do IPRE para o desenvolvimento dessa área, né? Olha, eu acho que o IPRE está dando a sua contribuição. Basicamente, por algo que eu já mencionei aqui, por ele ter possibilitado o início de uma coordenação mais forte da área de relações internacionais no âmbito da Unesp. Ou seja, o fato de você ter na capital um centro de pós-graduação que ajude os cursos de graduação de Franca e de Marília a terem uma referência acadêmica boa, eu acho que é uma contribuição extremamente importante para os cursos de graduação, né? Agora, eu acho que aí também a gente não pode misturar demais os canais, porque se há algo que a vida universitária preza, é a autonomia decisória, né? E tanto o curso de graduação em Franca quanto o curso de graduação em Marília prezam a sua autonomia decisória, né? Isso pode ser lido, interpretado de duas maneiras. Uma eu menciono em off, ou seja, vocês não divulgam. E a outra é em on mesmo, né? A em off é o seguinte, é que quando você tem na universidade uma iniciativa que
sugere uma competição com atividades instaladas, você passa a ter um problema. Ou seja, não sei se ficou claro, eu estou tentando encontrar um jeito de dizer aqui sem brigar com ninguém, né? Ou seja, quando você cria uma coisa na capital, Franca e Marília ficam receosos de que aquilo poderá usurpar o poder decisório de Franca e de Marília, né? Então, essa é a coisa em off, desperta ciúmes. Ciúmes e medo, né? E pode levar à paranoia. Vocês são muito novinhos, mas a universidade é um foco de paranoias, né? Tem muita coisa, se fala muito, sempre tem um monstro atrás da porta, né? Ou é o capitalismo, ou é o Estado, ou é o Bolsonaro, ou é o reitor, ou é o que seja, o mercado. Sempre tem um monstro para nos atazanar a vida. E aí cria-se um negócio na capital, é um outro monstro que aparece, né? Então, uma parte, digamos assim, do convencimento do Conselho Universitário, para que ele criasse o IPRE, passou pela dissolução dessa resistência, né? Aconteceu a mesma coisa com a editora Unesp, né? Quando se propôs a editora Unesp, muita gente no interior, nas unidades do interior, muita gente ficou com medo. Não, isso vai tirar as nossas coisas aqui do interior. Com o IPRE aconteceu algo parecido, ainda que em outra época, com outros elementos e de maneira muito mais localizada, né? Porque o IPRE poderia ameaçar Franca e Marília nos cursos de RI. Então, esse foi o grande problema, digamos, que nós tivemos, né? E que, de alguma maneira, dificultou um pouco esse problema a que o IPRE contribuísse mais para o amadurecimento da própria área de relações internacionais, né? Eu acho que eu me lembro que em algum momento se imaginou, alguém chegou a propor que os próprios cursos de graduação fossem transferidos para São Paulo. Ou seja, porque era esquisito você ter um programa de pós-graduação cujo corpo de graduação estava distante dele, né? Então, havia como que uma disjunção entre um programa de pós-graduação na capital e cursos de graduação no interior, né? A justificativa sempre foi o caráter interacadêmico do programa de pós-graduação. Ou seja, se você tinha a PUC, a Unicamp e a Unesp, onde é que esse programa poderia se instalar? Ou seria na PUC, ou na Unicamp, ou na Unesp. E na Unesp não poderia ser em Franca e Marília, porque a PUC e a Unicamp não iriam aceitar. Então, ele acabou ficando na capital e etc., né? Então, mas essa resolução, ela não é possível de existir. Ou seja, de você acabar com os cursos de graduação em Franca e Marília e transferi-los para São Paulo. Isso não vai acontecer. E eu, pessoalmente, acho que nem é correto que aconteça, né? Eu acho que a gente teria que trabalhar, se quiséssemos enfrentar esse problema, por uma outra solução, que eu não sei qual é. E eu não estou mais interessado também em saber, até porque eu estou fora de combate, não estou mais envolvido, não tenho mais voz, digamos assim, para me intrometer nesse assunto, né? Mas acho que alguma coisa pode ser desenhada e, de alguma maneira, eu acho que a grande questão é de você ter professores que possam dar a sua contribuição integral ou a um lugar ou a outro. Eu vivi durante 40 anos viajando entre São Paulo e Araraquara para dar aulas.
E olha, eu vou dizer que a partir de uma certa idade, essas viagens são extremamente complicadas. E o professor Tulo Vigevani, por exemplo, né, que é fundador do curso, vocês devem conhecer, pelo menos a bibliografia dele vocês leram, ele viajava para Marília, morava em São Paulo, viajava para Marília, de São Paulo a Marília são 7, 8 horas de ônibus. Araraquara são 4. Né? Mas o Tulo é feito de um material de outra qualidade. Eu não aguentaria. Mas ele ia, dormia no ônibus, acordava e ia dar aula lá em Marília. Estou contando um caso que todo mundo conhece. Também não quer dizer, coitados dos professores que tiveram que viajar. A gente sabia dessa necessidade e tal, mas ela consome uma energia que, com o passar dos anos, da idade, é uma energia que vai acabando. A gente não aguenta. Né? Os próprios alunos, às vezes, terem que viajar muito, ficam cansados, é cansativo. Agora, viajar, entrar no hotel, alugar casa, é uma complicação. E tal. Então, eu acho que esse tipo de problema pode ser mais bem resolvido no futuro. Sabe? Você ter os professores mais alocados de uma maneira mais inteligente. Né? Mas é como eu disse há pouco, eu não tenho uma proposta para isso. Acho que é algo que tem que ser estudado, avaliado. E sempre vai passar para. Mas quem serão os substitutos dos professores? Se o Samuel e o Hector ou o Tulo vão ficar em São Paulo, quem é que vai dar as aulas que eles dão em Franca e em Marília? Essa questão ela está atravessada na história do IPRE e dificilmente ela não é de fácil resolução, porque a universidade, de fato, não tem muita capacidade de reposição de quadros, por N motivos, e tudo fica muito na dependência de como estão os cursos. Então, o curso de Ciências Sociais, por exemplo, de Araraquara, hoje ele está num estado muito mais frágil do que quando eu trabalhei lá. Né? Então, tanto que antes você tinha 3 departamentos no curso de Ciências Sociais, agora você tem um só. Né? O número de professores murchou. Né? E é um caso, pode ser que ele volte a ser ativo, crescer e tal, mas os cursos universitários no Brasil, acho que no mundo, eles são flutuantes, né? Tem cursos que duram a vida inteira sem problema e outros cursos que são sazonais. Talvez o curso de Ciências Sociais tenha entrado numa fase de menor utilidade social do que alguns anos atrás. Né? O curso de Relações Internacionais, por exemplo, ele não existia na Universidade Brasileira. Ele foi criado ali no volta de 1990 e poucos, 2000, e ganhou os cursos de graduação. E os cursos ganharam um destaque muito grande. Hoje tem cursos de graduação em vários lugares. Né? Mas não quer dizer que isso vai continuar assim. Né? Pode ser que daqui a um tempo... né? É diferente do curso de Direito, por exemplo, que sempre tem uma demanda altíssima, ou dos cursos da área de saúde, né, engenharias. Nas humanidades, as coisas são um pouco mais complicadas do ponto de vista da utilidade pública dos cursos, vamos dizer assim. Né? Não estou falando de utilidade acadêmica, mas se a sociedade, de repente, opta por não enviar mais as suas crianças para o curso de Relações Internacionais, dançou, gente, não vai ter o que fazer. Entende? Eu não acho que isso vai acontecer, e nem acho que no curso de Ciências Sociais esteja acontecendo. Eu estou dizendo que tem uma flutuação de demanda, de uma série de coisas. E quanto mais a universidade cresce no Brasil, e acho que nós ainda estamos numa fase de expansão da universidade,
por mais que as coisas não sejam fáceis, ela continua se expandindo. Há demanda social reprimida pelo ensino superior, né? Enquanto a universidade estiver crescendo, não tem muitos riscos, digamos assim. Mas a demanda pode crescer para áreas que não foram cogitadas corretamente. Por exemplo, vocês pegam aí toda a área de processamento de dados, né? Então, as universidades podem crescer por essa via, porque é uma via onde você tem emprego, né? Onde você tem uma demanda do mercado e que não passa muito perto das humanidades, por exemplo, né? Elas vão muito mais para uma linha das engenharias, sei lá, na parte de processamento mesmo de dados, de eletrônica e assim por diante. Leonardo sumiu, agora foi ele que caiu. Acho que sim, eu não sei ou só se ele foi pegar alguma coisa e já voltou. Professor, o senhor comentou dessa questão da relação entre os cursos de graduação e a pós-graduação, tanto da questão das cidades, e algo que a gente observa assim, que é bem forte e que tem ajudado a fortalecer essa relação entre, por exemplo, o programa Santiago Dantas e a graduação, são as extensões. Então, o GEDES, por exemplo, tem aproximado muito o pessoal, sabe? O pessoal da graduação e da pós. Então, nesse sentido, como que o senhor enxerga o papel do IPRE, que engloba essas extensões nessa transversalidade, incluindo o tripé universitário, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Porque dentro do GED surgem as propostas de extensão, mas também surgem as várias pesquisas que o grupo faz. E isso aproxima, eu e o Leonardo, por exemplo, a gente faz parte desse grupo de pessoas que são formadas a partir do GEDES na pesquisa. Então, como que o senhor enxerga o papel do IPRE nessa questão? Olha, eu acho que dentro do IPRE, você tem dois grandes núcleos desse tipo. O GEDES, que é o mais maduro e mais ativo, e o NEAI, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais, né? NEAI, o que é mesmo? Núcleo de Estudos... Bom, vocês... NEAI. Eu estou meio gaga já, porque fui eu que criei o NEAI. Eu deveria saber de cor e salteado o nome por extenso do núcleo, né? Estudos e análises internacionais. Isso, estudos e análises internacionais. Então, esses dois núcleos, sendo que o GEDES é o pioneiro, ele já, de certa maneira, ele antecedeu ao IPRE, ele existia como uma figura em Franca, que depois foi transferido ou acoplado também ao programa de pós-graduação. Então, ele funciona com duas entradas, vamos dizer assim, uma na capital e outra em Franca, e pode entrar alguma coisa em Marília, se for o caso, e assim por diante. E o NEAI. O NEAI ele só está ali no programa de pós-graduação. Eu também não sei como é que ele anda hoje, mas imagino que ele ande bem. Ele consegue agregar alguns estudantes bem nessa linha que a Mayara falou, né, de promover uma circulação transversal, como você diz, dos projetos de pesquisa, de mestrado, doutorado, e buscar uma interação com a opinião pública e com o ambiente acadêmico mais amplo, né? Então, eu acho que os dois núcleos, e particularmente o GEDES, que está mais bem resolvido, eles são importantes para o fortalecimento da área de relações internacionais e para o fortalecimento do próprio IPRE. Eu acho que eles são um complemento decisivo na história do IPRE. Até eu aproveito isso para corrigir um pouco uma resposta que eu dei a vocês sobre os projetos do IPRE, né? Eu acho que não me passou pela cabeça traduzir os grupos como projeto do IPRE.
até porque o GEDES, no caso, não foi um projeto do IPRE. O NEAI até poderia ser, porque ele foi criado dentro do IPRE, por iniciativa dos alunos do programa de pós-graduação, junto comigo e outros professores, né? Mas o GEDES ele é anterior, ele é maior do que o IPRE, vamos dizer assim. Mas eu acho que, olhando agora de outra maneira as coisas, eu acho que eles são projetos, sim, do IPRE e que merecem um destaque importante na recuperação da memória do Instituto. Eu acho que eles têm uma importância decisiva e talvez eles possam ser mesmo o motor de arranque para um IPRE reajustado, reformado, melhorado, fortalecido, e assim por diante. Perfeito, professor. E, por exemplo, com relação ao papel social do IPRE, como que o senhor enxergaria a atuação dele? Tem também a questão da extensão para a população fora das universidades e tal. Como o senhor veria o papel social do... Olha, eu não sei se... Isso aí nunca chegou a ser propriamente discutido no IPRE, sabe? Eu acho que sempre houve uma preocupação, como é típico dos professores, sobretudo das humanidades, né, de prestar algum serviço à comunidade, de devolver, de alguma maneira, à comunidade aquilo que nós recebemos sob a forma de apoio e de expectativa, vamos dizer assim. Né? Mas isso nunca chegou, a rigor, a ser traduzido em termos práticos. Né? Eu acho assim, quando nós fizemos o Ruas e a Democracia, havia uma expectativa de levar à comunidade uma reflexão sobre aquilo que a comunidade estava experimentando, vivendo. Né? Algumas iniciativas do IPRE de organizar cursos de extensão, não necessariamente para um público acadêmico, também foram na mesma direção. Né? Ou seja, você fazer, mas não foram inúmeras iniciativas desse tipo. Nós fizemos alguns cursos com parceiros, né, que tinham como objetivo não necessariamente atender ao público acadêmico, mas a um público escolarizado, mas não especializado. Né? Eu acho que essa era uma ideia, é uma ideia ainda, continua ativa, de devolver à sociedade, à comunidade, algum tipo de serviço, né? Que é importante para a própria comunidade, seja ela de modo genérico, seja em alguns segmentos que são mais propriamente, estão mais necessitados da contribuição universitária, da contribuição acadêmica. Né? Eu acho que, desse ponto de vista, por exemplo, o programa de desenvolvimento territorial ele dá uma contribuição muito grande à universidade, à sociedade, porque ele é ministrado para ativistas do meio rural brasileiro, né, com o intuito de melhorar a qualidade desses ativistas, melhorar o conhecimento. Né? Eu acho que essa é uma forma de dar a contribuição social para o Instituto. Na área de relações internacionais, lato sensu, eu acho que a contribuição que a gente pode dar, de evolução, por um lado, e acho que isso também sempre esteve presente no IPRE, por um lado, através do diálogo com os jornalistas que cobrem relações internacionais, e, por outro, com os profissionais da área. A Fundação Alexandre de Gusmão, o Rio Branco, né? E em outros segmentos do universo das RI, digamos assim. Né? Não tem muito sentido a gente pensar muito além disso. No caso das RI, né? Eu acho que elas são mais direcionadas a isso. Mas tem muita coisa no mundo empresarial também que requer diálogo com
especialistas em relações internacionais, né? Quer dizer, então não é o povo em geral, mas são alguns segmentos da sociedade que podem estar necessitados desse diálogo com os pesquisadores mais acadêmicos, digamos assim. O senhor respondeu assim várias dúvidas que a gente tinha, já ajudou muito nesse processo de pesquisa que a gente tem feito. Eu ia perguntar se o senhor tem alguma consideração final que gostaria de fazer. Eu gostei muito de conhecer vocês e de bater esse papo aqui. Queria agradecer em meu nome, já adiantando provavelmente em nome da Maiara e de todo o grupo de pesquisa que está envolvido. A presença do senhor aqui, esse bate-papo foi muito elucidativo e que nos ajudou bastante, até corrigir algumas imagens que nós tínhamos até então sobre algumas partes da construção do IPRE, que de fato foram muito boas para a gente corrigir os trilhos do trem. Não, e legal, parabéns aí para quem teve a iniciativa desse projeto. Eu acho que é uma coisa bem bacana e até funciona para energizar a área, né? E mostrar o que ela já fez, o que ela pode fazer. Acho muito bacana isso.